Imagina que você tá ao vivo para milhares de pessoas na televisão, você é perguntado para vender o seu peixe, falar por que as pessoas deveriam votar em você, e você fala... Fala uma que tá na tua cabeça, assim... Você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é? Eu não sei como tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos eles sabem trabalhar quando pega na enxada. Sabia disso? Olha a expressão do Regis Tadeu. Você falar que você conseguiu entender o que o Manuel Gomes do Caneta Azul falou aqui? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos eles sabem trabalhar quando pega na enxada. Meu Deus do céu, o que a gente pode falar do Caneta Azul, da retórica dele, dos sinais de nervosismo absoluto que ele demonstrou nessa entrevista com o Regis Tadeu, e melhor, quando foi perguntado sobre por que as pessoas deveriam votar nele, quais seriam as propostas dele, ele meteu um só sei que nada sei. Virar político pra quê, Manuel? Isso aí a gente deixa primeiro. O cara tá ao vivo, as pessoas querendo saber por que devem votar nele, ele vai lá e me fala que não pode revelar ainda, com essa dicção maravilhosa que vocês estão vendo aqui agora. Vou deixar tudo em off pro, né? A gente tá começando a trabalhar devagarzinho, isso aí a gente não pode explicar ainda agora, né? Nesse vídeo vamos analisar então os sinais da retórica do Manuel Gomes, sinais de que ele ficou nervoso, de que ele ficou ansioso, de que ele quase travou de nervosismo ali ao vivo, como que você pode estudar esse caso para controlar suas emoções, não travar de nervoso e não passar por uma situação dessa se algum dia você precisar falar na frente das outras pessoas. O que a gente vai fazer hoje é analisar a entrevista do Manuel Gomes, o famoso Caneta Azul, com o Regis Tadeu. Mas olha só, esse vídeo não é para ficar comentando sobre política em si. Não me interessa se as propostas do Manuel Gomes são boas ou ruins. Me interessa a incapacidade dele de falar ali ao vivo quais eram as propostas dele. Me interessa saber o que os sinais corporais dele comunicam quando ele é colocado numa situação para a qual ele claramente não estava preparado. Você sabe que eu já trabalhei com investigação e análise de depoimentos inúmeras vezes. E eu posso dizer, olhando para essa situação aqui do Manuel Gomes, a forma que ele fica, os olhos arregalados, mais calado, inspirando fundo, eu posso te dizer exatamente quando eu olho para uma pessoa em relação ao conteúdo que ela está falando, o quanto que ela não se preparou. Isso é perceptível por alguns sinais corporais. Se você não tomar cuidado, você mesmo, você mesma pode transmitir esses sinais quando for falar sobre algo. Então, é importante prestar atenção nesse vídeo. Eu vou te mostrar exatamente quais sinais são esses e onde que eles aconteceram. O cara tem um sonho, qual o problema? Fala, Regis. Ah, claro. Você vê que ele tenta falar e não fala. Porque talvez ele não tenha sonho. Ele não é um homem sem sonho. Você vê pelo tanto que ele olha, a velocidade que ele olha, os olhos arregalados, como ele tá buscando uma validação de alguém que tá ali na sala com ele, né? O que eu falo, né? Tá certo o que eu tô falando? Ele tá super nervoso. Eu sempre tive sonhos assim, mas isso aqui não dá pra sonhar. Ele sonha só em preocupação. Meu sonho é de coisa boa, realizar as pessoas, fazer as pessoas serem felizes dia a dia. Você ainda não conseguiu mostrar as propostas. Me fala uma que tá na tua cabeça, assim. Você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é? Eu não... Olha o tanto que ele respira fundo pra poder falar, né? Ele respira, ele engole em seco. Sabe o que é? Eu não sei como tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos eles sabem trabalhar quando pega na enxada. Enxada, a voz trêmula. Pessoal, vamos lá. Vamos entender sobre todos esses sinais de ansiedade que o Manuel Gomes está demonstrando. São aqueles sinais que qualquer pessoa pode demonstrar, inclusive antes de travar. Sabe quando a pessoa trava de nervosismo, dá aquele branco? Isso que a gente está vendo agora com o Manuel Gomes pode acontecer com você também, tá? Antes de seguir para análise, eu preciso te dar uma base do que eu vou falar agora. Porque às vezes você pode pensar, mas não é porque o Manuel Gomes não se preparou. Se eu me preparar, ler bem o tema que eu vou falar, isso não vai acontecer comigo, certo? Errado. Sinais de nervosismo e aquele sentimento de dar branco, de quase travar, acontece, ou melhor dizendo, pode acontecer com todo mundo. Joey Navarro, ex-agente da FBI e um dos maiores especialistas em leitura do comportamento não verbal no mundo, fala muito sobre o que ele chama de resposta límbica ao estresse. Acontece que quando o cérebro percebe que está numa situação de ameaça, uma pergunta que você ou não sabe responder, ou que você não se sente preparado para estar ali, tudo isso pode ser percebido como literalmente uma ameaça social. Ele dispara um conjunto de reações automáticas, ou seja, não controladas conscientemente. Quando o seu cérebro dispara esse tipo de resposta, alguns sinais mais comuns podem aparecer. São eles. Primeiro, o congelamento. O corpo tende a ficar mais rígido, os movimentos ficam mais contidos. Sabe aquela sensação de, meu Deus, travei, e agora? Aquilo não é fraqueza, é a sua biologia mesmo, tipo, se preparando para lidar com uma ameaça. Num contexto de entrevista como esse que a gente está vendo do Manuel Gomes, isso vai aparecer numa pausa mais longa antes de responder, naquela hora que o Manuel Gomes faz assim, quando o Manuel Gomes trava e não consegue responder, isso seria um sinal de congelamento, por exemplo. Pode aparecer também no tensionamento dos ombros. O Manuel Gomes também faz esse mesmo sinal na mesma hora que ele dá aquela travadinha. Pode aparecer naquela pausa mais longa, tentando pensar no que vai fazer. Enfim,
São vários sinais que mostram pra gente que ele teve o congelamento. O segundo sinal característico do estresse límbico são os gestos de apaziguamento, o famoso autopacificador. Basicamente, quando a gente fica sob pressão, o corpo busca se confortar. Como? Com toques, tocar o próprio rosto, esfregar as mãos, coçar o pescoço, ajustar a roupa sem necessidade. Isso tudo é o que a gente chama de gesto autopacificador. Se você reparar na mão que está na perna do Manuel Gomes, bem aqui embaixo, você vai perceber que ele faz os gestos pacificadores também. Aquela mão tá toda hora coçando a camisa, o peito dele, ou esfregando ali em cima da calça, né, na perna dele por cima da calça. Então, ele está sempre se autopacificando, tentando se acalmar durante a entrevista. Um outro sinal característico pra gente de que ele teve um estresse límbico nesse momento. E o terceiro sinal clássico da sensação de nervosismo, daquele quase travar de nervosismo, é a incongruência entre a fala e a expressão. E esse, inclusive, é o mais revelador. Quando que a pessoa diz não bate com o que o rosto dela ou com o que os outros canais não verbais mostram, você está diante de uma pessoa que está sendo incongruente. Não é necessariamente uma mentira, pode ser desconforto, pode ser insegurança, mas o corpo e a fala não estão na mesma página. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo: olá pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês, estou emocionado, estou animado, espero fazer uma boa entrevista. Isso é uma coisa. Agora, se eu falar a mesma coisa de outra forma, por exemplo: olá pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês, tô meio emocionado, meio animado e vambora. Vamos lá. É bem diferente. Você percebe que tem uma tensão, uma dificuldade entre o que eu estou falando e o que os meus sinais corporais estão demonstrando. Isso é o que a gente chama de incongruência, que são sinais característicos que a gente vê no Manuel Gomes. Vocês vão observar daqui a pouquinho, nos trechos que eu retirei aqui da análise, quando ele tenta falar sobre algo, tenta transmitir uma certa confiança, mas os vários sinais corporais dele mostram que ele está bem nervoso, está quase travando mesmo de ansiedade. Isso é até bom, galera, para você que está vendo esse vídeo, se atentar quando você for fazer uma apresentação, falar em público, vender algo, fazer uma abordagem que seja. Tenta perceber e alinhar se os seus sinais corporais estão de acordo com aquilo que você está falando. Você já passou por isso? Comenta aqui. Alguma vez que você dominava o tema, sabia do que ia falar, talvez tinha até experiência na área, mas quando você começou a falar, o coração acelerou, a garganta apertou, dentre vários outros sinais que surgiram. Comenta aqui quando que isso aconteceu com você. Agora sim, vamos ver como que Manuel Gomes responde quando é perguntado. Responde pergunta um dos gatilhos de medo mais comuns, porque a pergunta você não sabe o que a pessoa vai trazer ali. Pode ser uma baita pergunta para te jogar na fogueira. Então é um gatilho de ansiedade muito comum. Vamos ver como que ele responde a isso. E o que você faria para melhorar? O que eu faria é o seguinte: nós temos que mudar muitas coisas, melhorar as coisas. Tem muitas coisas que a gente vê que é um escândalo por aí que a gente tá vendo, e tem que acompanhar de noite. Dá um exemplo. Isso aí tem que mudar, né? Você vê que ele começa a falar muito rápido, a respirar fundo, e a voz vai ficando cada vez mais aguda. Então, quanto mais ansioso, mais nervosa, mais nervoso uma pessoa está, é comum que o fluxo cardiorrespiratório dela fique alterado. Você acaba tendo uma disparada ali, uma metralhada de inspirada e expirada. Então é comum que saia esse tremor na voz. A voz pode ficar mais aguda também, porque quando a gente fica ansioso, nervoso, com medo, como é o caso do Manuel Gomes aqui, é muito comum que a gente secrete na nossa corrente sanguínea hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e isso vai acabar enrijecendo a musculatura corporal. Como as pregas vocais são músculos, é bem provável que elas fiquem tensionadas, o que faz a voz ficar um pouco mais fina momentaneamente, como vocês estão vendo aqui agora. Tem muitas coisas que a gente vê que é um escândalo por aí que a gente tá vendo, e tem que acompanhar de noite. Dá um exemplo. Isso aí tem que mudar, né? Isso aí tem que mudar, né? Isso aí tem que mudar, né? Vai afinando. Dá um exemplo. Qual é o escândalo hoje que mais te aflige? Sei que os olhos não param de piscar. Ele fica respirando fundo, olhando pro lado, tá super nervoso. Cara, que loucura se jogar numa dessa sem ter o conhecimento. Que loucura, cara. Na política, né? Já escândalo hoje que mais te aflige. Ó, aqui é medo puro, ó. Tensão nos cantos dos lábios, músculos risórios, expressão, abertura ocular elevada, tensão abaixo da pálpebra. Medo. Tá olhando pra ela, medo. O que eu falo agora? Na política, né? Já que você vai entrar nessa área. É um escândalo lógico, muitas coisas estão fazendo coisas erradas, e a gente tá aqui pra fazer as coisas boas. As pessoas Dá um exemplo. aprovam. Qual é? Umedecimento labial, tentando respirar fundo, falando rápido, a voz ficando aguda. O que eu posso dizer é que faltou um grande treinamento aí pro Manuel Gomes. Eu não tenho nada contra ele, tá? Até já ouvi Caneta Azul, já dei risada com a música, muito bacana. Mas faltou um treinamento, né? Venhamos e convenhamos, faltou um treinamento pro nosso camarada. Você vai combater a corrupção, Manuel? Como que você pretende combater a corrupção? Você sabe o que é corrupção? Sei, depois você falar, mas eu sei. O que é corrupção? Fala aí também um pouco. Não, vamos falar. Tô perguntando pra você. O que é corrupção? Aqui ele fez uma outra estratégia muito comum quando alguém tá ansioso, que é isso aqui, ó. Eu sei. O que é corrupção? Fala aí também um pouco. Eu sei. Fala um pouco aí você pra mim então, né? Ele vira pro Regis Tadeu, o Regis Tadeu faz uma pergunta pra ele, me fala tal coisa. Aí ele vira e fala, não, eu sei, mas fala você um pouco pra mim, só pra eu saber.
Essa estratégia chama-se inversão do holofote. Quando você está muito nervoso, falar, ser questionado é um gatilho de ansiedade. Então é muito comum que a pessoa ansiosa tente jogar para as outras pessoas falarem, para tirar o holofote dela. Então é muito comum ela inverter os holofotes, que é o que o Manuel Gomes faz agora. O Regis questiona ele torna uma pergunta. O Regis faz uma pergunta, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Você sabe o que é corrupção? Sei, não posso falar, mas eu sei. O que é corrupção? Fala aí também um pouco. Não, vamos falar. Tô perguntando pra você. O que é corrupção? É fazer coisa errada. Isso é corrupção. Olha como a voz vai ficando aguda. Corrupção é fazer coisa errada. Isso que é corrupção. Não. Explica o que é corrupção. O que é coisa errada? Coisa errada é o que a gente tá vendo no Brasil inteiro. Muitas coisas dizem isso aí é corrupção. Tipo o que, por exemplo? Olha aqui, a voz chega até a ficar meio rachada. Errada. Coisa errada é o que a gente tá vendo no Brasil inteiro. Muitas coisas dizem isso aí é corrupção. Coisa errada que a gente tá vendo no Brasil inteiro. Olha como fica tensionada a voz do Manuel Gomes. O que é coisa errada? Coisa errada é o que a gente tá vendo no Brasil inteiro. Muitas coisas dizem isso aí é corrupção. Tipo o que, por exemplo? Tipo, O que é que tá errado no Brasil? Aqui, ó o nervosismo. Tipo o quê? Aí ele tenta fingir um sorriso ali, mas você vê que o sorriso ele é só o levantar do canto dos lábios. Ele tenta se levantar um semi-sorriso aqui, para parecer que ele tá calmo. Mas você vê os olhos tensionados, o afastamento corporal, tensionamento nos ombros e a musculatura ao redor da boca, né? O músculo risório tensionado também. Isso é um sorriso de nervoso. O que é que tá errado no Brasil hoje? Muita coisa, todo mundo sabe. Me cita uma. Não posso falar. Cita uma coisa que tá errada, eu não posso falar. Não, me cita uma coisa que tá errada. Não, Manuel, Não posso falar que eu não. Como não pode falar? Eu não Você consertar o vem, que tá errado. pera um pouquinho. Não, peraí, para. O Regis Você não vem consegue, aqui. Não, peraí. Calma, Regis, não consegue. Calma. Aqui, ó, é interessante que o Manuel Gomes ele vai olhar para os provavelmente assessores dele, para a equipe dele, meio que é quase um pedido de socorro. O que eu faço aqui agora? Eu continuo? Vocês estão, ele está buscando uma validação social. Ele provavelmente está olhando para a equipe dele para ver se a equipe está validando o comportamento dele. É um outro sinal grande de insegurança. Quando a gente fica inseguro, nervoso, incomodado, é comum. A gente olha para as pessoas que a gente se sente seguro, a gente se sente segura e busque validação social. Calma, Você vem Regis aqui, não você vem consegue. aqui. Calma, não fica você nervoso. vem, não, eu tô muito calmo. Você vem aqui com o seu assessor, seu fotógrafo, aí sei lá o que é. Você vem aqui para dizer que você é pré-candidato a deputado federal. E você não consegue dizer o que você vai fazer, nem o que você pensa. Agora eu não posso dizer ainda. Como agora não? A Agora voz tensa. Agora eu não posso dizer ainda. é a hora pra você falar isso. Não é a hora, não é a hora ainda. Você tá Deixa eu sonhando. só entender uma coisa, Manuel. A gente vive... desculpa, Calma. não dá, A gente não. vive um momento de polarização política no Brasil forte, né? Então tem a galera da direita, tem a galera da esquerda. O Manuel tá posicionado onde? Você é mais de direita, você é mais de esquerda, você é mais conservador, você é mais... Onde que você tá no espectro político? Eu sou mais na minha, você fica tranquilo, né? Eu fico no meio da estrada, Não é né? brincadeira. Não. Mas Vou levantar daqui, vai. Eu fico tá no espectro político. Eu sou mais na minha, você fica Você é de direita ou você é de esquerda? Eu sou da minha. Pô, essa foi a melhor resposta dele. tranquilo, né? Eu fico no meio da estrada, Não é né? brincadeira. Não. Mas Vai. Olha lá, agora que o jornalista, o apresentador deu risada dele, né? Vamos dizer assim, mostrou uma expressão não hostil, porque o riso é uma expressão não hostil, ele ficou mais calmo e deu um sorriso de verdade, né? Ele não sabe bem o que ele falou, mas o jornalista gostou tanto que riu. Ufa, fiquei um pouco mais calmo. Loucura, cara, loucura. Agora, para além da piada, qual que é o problema disso aqui, né? conservador, você é mais... Onde que você tá no espectro político? Eu sou mais na minha, você fica tranquilo, né? Para além do problema, da parte cômica, né? Qual que é o problema real disso aqui? Pensa o seguinte. Ele usou uma estratégia para fugir de uma resposta definitiva, para não se queimar com nenhum lado. Se ele fala que é de direita, se queima com a esquerda. Se ele fala que é a esquerda, se queima com a direita. Enfim, mas olha o problema. Quando você não consegue nem dizer qual espectro político você se identifica, o problema não é mais uma estratégia, né? Não é uma estratégia. Isso é nitidamente uma falta de preparo. Eu não sei nem para quem que eu tô falando ali na hora. E olha o corpo dele. Ele tá falando, olhando de baixo para cima, claro, porque o apresentador tá em pé, obviamente, mas você vê a tensão na mão dele, nos ombros e nos olhos arregados, como que ele tá tenso, buscando falar uma resposta que agrade um entrevistador na frente dele. Então, ele não sabe muito bem o que ele vai falar, ele só tá preocupado em agradar o outro. Olha o problema que isso gera para você, quando você não se prepara em relação à sua retórica e você fica só tentando buscar validação. Ganhe dinheiro online agora. Use grupos de WhatsApp da sua região e do Brasil todo para divulgar seus links de afiliados, produtos e serviços direto no WhatsApp do cliente. Os grupos são de todas as cidades do Brasil e você pode divulgar tudo nos grupos da sua cidade ou qualquer lugar do Brasil. Clique no link da bio da descrição ou no comentário fixado.